Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Eu não boto para você. Amém. Então nós vimos que Ezequiel era filho de sacerdote. Né? Era filho de Buzi, que era um sacerdote. Então ele estava esperando chegar a hora dele para ele exercer o ministério. Mas houve algo que ele não esperava. A Bíblia diz que Israel foi levado para o cativeiro. Os irmãos conhecem a história. Nabucodonosor veio ali no ano de 506 e deportou Daniel e mais umas 10 mil pessoas para o reino da Babilônia. Em 597 ele veio novamente e levou o rei Joaquim, que era um jovem, que o pai dele tinha morrido, que era Jeoaquim. O pai dele tinha morrido, caiu do muro. O pai dele tinha queimado no braseiro o livro do profeta Jeremias, que tinha profetizado. O pai dele não aceitou, e o profeta Jeremias falou que o pai dele ia ter um terno de jumento, e ele caiu do muro e foi enterrado como jumento, porque ele zombou de Deus. Mas Joaquim era o sucessor do trono, e Nabucodonosor levou ele para a Babilônia junto com Ezequiel. Ezequiel então estava lá na Babilônia e parecia que os seus sonhos, os seus projetos tinham ido de água abaixo, tinham ido embora, né? E além disso ele estava no cativeiro, no 4º ano. Aqui quando fala no 30º, ele estava com 30 anos. Esse 30º aqui é o aniversário dele. Então já fazia 4 anos que ele estava na Babilônia, e toda a sua esperança estava indo embora, de um dia ser um sacerdote na casa de Deus, de usar as vestes sacerdotais, a estola do sacerdote. E além disso não se cumprir, ele também estava preso no cativeiro. Mas a Bíblia diz que no cativeiro abriram os céus e eu vi visões de Deus. Aleluia, ô glória. Foi isso que aconteceu com o profeta, né? Ele diz aí no capítulo 1: junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Glórias a Deus. Então às vezes Deus permite nós estar no cativeiro. Às vezes é enfermidade, às vezes é uma angústia, às vezes é algo que nós queremos e não conquistamos. Mas é no cativeiro que Deus dá para nós visão de Deus. Aleluias. É no cativeiro que Deus se revela. Foi o que aconteceu com o profeta. Talvez não aconteceu aquilo que ele queria, foi o contrário. Talvez ele queria administrar no templo de Jerusalém. Ele queria ser sacerdote lá no templo de Jerusalém. E tudo aquele plano que ele tinha foi por terra. Não deu certo. E ele foi para o cativeiro. Como acontece muitas vezes conosco, nós também, Deus tem que levar nós para o cativeiro muitas vezes. Porque é no cativeiro que nós somos purificados por Deus. É no cativeiro que nós clamamos. E é no cativeiro que Deus abre o céu e responde a oração sobre nós. Glória a Deus. Então, não reclame porque você está no cativeiro, agradeça a Deus. Porque Deus vai abrir as portas, assim como Deus fez com Ezequiel. Aleluia. Tinha um projeto de vida. Glória. Eu creio, Jesus. E não se cumpriu aquilo que ele esperava. Porque foi o contrário. Ele foi preso por Nabucodonosor. Foi levado para a Babilônia como prisioneiro. Mas ele disse que ele estava no rio Quebar. Estava se lamentando, né? Ele diz: e no 5º dia do mês do ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Oh glória, aleluias. Isso é que é importante. Não importa o que tu está passando. Glória. O importante é que a mão do Senhor está sobre nós. Aleluias. E a mão do Senhor está sobre esse lugar. Oh glória. Aleluias. É a mão do Senhor. Independente da condição que ele estava vivendo, ele estava passando por luta, por dificuldade,
ele estava longe da sua família, estava preso. Ele era da linhagem sacerdotal, empreendido, toda a família. E a Bíblia diz que a mão de Deus era sobre esse homem. Os projetos de Deus não caíram por terra, ainda que ele não foi como ele queria. E muitas vezes acontece conosco. Não acontece como nós queremos, mas Deus quer ver a nossa perseverança. Porque Deus quer abrir o céu em nosso favor. Deus tem aberto o céu em nosso favor. Deus tem feito um milagre. Por isso que tu estás aqui nessa noite. Por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque Deus tem feito milagre em meu favor. Então vale a pena eu estar aqui junto com os irmãos. E abriu os céus. Eu vi visões de Deus. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu fiquei preso dentro da cadeia, cativeiro. Foi a luta mais difícil que eu passei na minha vida. É verdade. Foi quando eu fiquei preso dentro da cadeia. Que 16 horas de refém. Meu Jesus. Acho que o Monel se lembra. Foi em 99. O Monel se escapou. Foi em 93. Meu Deus. E Deus, nós entramos na cadeia para fazer o culto. Os presos gritaram: ó, é uma rebelião. Trancaram a porta, quebraram toda a cadeia. Meu Deus. E Deus mostrou para mim em sonho. Eu preso dentro da cadeia junto com o irmão que era com nós, que era o irmão Alcino, e mais o carcereiro. E se cumpriu certinho. Só que eu não sabia que dia era. Se eu soubesse que era naquele dia, eu não tinha ido na cadeia. Se eu soubesse que era naquele dia, eu não ia na cadeia. Ele ia me pegar, ninguém ia morrer. Aí deu uma formiga. Se pegar uma formiga, apertar ela ali, ela sai correndo. Porque ela não quer morrer. Mas Deus queria que nós passássemos pelo cativeiro. Era Deus. Então, aí lá no cativeiro, nós fiquemos na mão de Deus. Se Deus não livrar nós, nós vamos morrer. E se Deus livrar, nós vamos fazer obra. Então é no cativeiro que Deus tira as impurezas do nosso coração. É, Jesus. É no cativeiro. Sou glória. É no cativeiro que sai as impurezas, sai aquele que impede de nós servir a Deus. É no cativeiro que sai. Deus de poder. Israel foi curado no cativeiro. Oh, glória. No cativeiro ele nunca mais foi idólatra. Aleluias. Israel nunca mais foi idólatra. Deus de mas ficou poder. 70 anos. Aleluias. E lá no cativeiro Deus operou poderosamente em favor da nação de Israel. E hoje não é diferente. Na prova Deus opera poderosamente em nosso favor. Glória. Aleluias. É na prova que Deus opera poderosamente. Tira todas as impurezas do nosso coração. Verdade. E quando nós sentimos a mão de Deus sobre nós, nós estamos aptos para obedecer o Senhor. Glória a Deus. Então foi o que aconteceu com Ezequiel. Então, lá dentro do presídio, Deus queria que eu assumisse o trabalho na cadeia. E eu não queria assumir o trabalho na cadeia. Porque eu não queria estar na frente do trabalho, queria ser só o segundo. Não queria usar o microfone. Eu não gostava. Mas era porque o meu coração era negligente. Deus não aceita. Deus conhece nós, por dentro e por fora. Aí Deus sabia que no cativeiro ele ia tirar as impurezas e eu ia assumir o trabalho. Aí depois da rebelião, quem era responsável pelo trabalho era o pastor Juvenal, que hoje era pastor. Aí foi feita uma reunião na sede e eu fui colocado como responsável pelo trabalho dentro da cadeia. Aí eles perguntaram: Joel, tu quer assumir o trabalho? Eu falei: quero. Glória a Deus. Não vi.